Quem tem Alzheimer sente medo? Quais as emoções mais vivenciadas entre a pessoa com a doença e os seus familiares? E se ela expuser alguma dificuldade, conversar sobre isso resolve? Venha, que eu vou lhe contar o que aconteceu. Boas-vindas! Que bom que você está aqui e se interessa pelos temas que levam inspirações para famílias que estão compartilhando suas convivências com pessoas que têm a doença de Alzheimer. E pergunto a você, quem tem Alzheimer sente medo? Quais as emoções mais vivenciadas entre a pessoa com a doença e os seus familiares? E se ela expuser alguma dificuldade, conversar sobre isso resolve? Vamos lá então responder a pergunta deixada no box dos comentários em vídeo anterior neste canal, que diz o seguinte: sugiro que continue divulgando mais sobre idosos com Alzheimer, seus cuidadores e reuniões em família. Ótimo! Vamos por etapas. Nessa primeira parte do vídeo, eu faço 4 considerações sobre as emoções, porque são as emoções que mais apareceram num estudo realizado por Charlotte Berry em 2017, conforme cita o livro de Wendy Mitchell. Indica que as 4 emoções mais em destaque foram medo e raiva, ao não serem ouvidas, tristeza quando não há diálogo com as demais pessoas da família e contentamento simplesmente pela alegria de estarem vivendo. Vamos ver cada uma delas e depois irei trazer para vocês alguns aspectos positivos ressaltados pela ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, e depois também sobre o que aconteceu com o meu pai. Vamos então às considerações. Primeira consideração: emoções de medo quando praticamente não existem conversas abertas em família. No caso do meu pai, nós estávamos vivendo uma emoção, ou seja, ele estava se sentindo inseguro sobre para onde estávamos indo. Por isso, ao segurar a sua mão, como ele fazia conosco desde crianças, eu ia explicando que íamos para uma consulta médica. E ele, que estava sempre na liderança das conversações, agora estava mais para entender e se situar naquele momento em que eu ia dizendo para ele que íamos entrar no seu carro e viajar até a cidade mais próxima. Consulta? Ele perguntava. Era um sentir medo, entre aspas, sentir receio do incerto. Incrível é que depois de cada palavra, ele fazia alguma exclamação, que eu entendia se ele estava se sentindo seguro ou saindo de casa sem saber para onde ia. A gente precisa entender que ele estava na última fase da doença de Alzheimer, em janeiro de 2018, e ele faleceu em 2 de agosto de 2018. Mesmo com a doença de Alzheimer, ele gostava muito de perguntar, conversar abertamente com quem estava próximo dele, principalmente quando eram seus filhos e filhas, a família toda. E essa conversa já tinha começado quando ele estava trocando de roupa e a gente alcançava a roupa para ele, sempre fazendo isso cantando, que era o jeito mais alegre de viver aquela confiança recíproca. Demorando um bom tempinho para descer a rampa, ao ver na garagem o seu carro, ele se animou. Enfim, esse foi apenas o trecho inicial da história daquele dia em que a emoção saiu do possível sentir medo para a realização de uma consulta que acabou na vivência de ótimos momentos. Sim, porque todo momento pode ser bom. Sigamos em frente. Segunda consideração: emoções de raiva ou agressividade quando não existe paciência. Terceira consideração: tristeza quando não há diálogo e brincadeiras entre a pessoa com Alzheimer e a família. Quarta consideração: emoções de alegria e contentamento ao receber visitas e festas de aniversário da pessoa que está com Alzheimer. Lembrando que a doença de Alzheimer vai se manifestando diferentemente em cada fase da doença. E sobre isso, sugiro que você veja um vídeo que envolve também as fases da doença, com o nome Em Dúvida de que seus esquecimentos diários podem se transformar em doença de Alzheimer? Link na descrição. E vou indicar para você também a síntese de um estudo sobre como pessoas com Alzheimer mantêm as emoções vivas. Fonte Estadão, de 30 de setembro de 2014. Link na descrição. Esse estudo fala se uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, não foi bem tratada, esta ação pode impactar a pessoa e ela sente emoções negativas, embora por causa da doença não se lembre de qual foi o motivo. Bem, se você já está percebendo a importância de conhecer mais sobre como as emoções são sentidas no convívio com as pessoas com Alzheimer, dê o seu joinha,
e se inscreva no canal. Tem muito mais por aqui. E agora eu vou trazer para vocês algumas ideias da publicação da Abras, de 18 de setembro de 2018, nominada Alzheimer, Impactos Positivos, que oferece algumas dicas. O link da fonte citada pela Abras está na descrição. Primeira dica: a doença de Alzheimer tem uma dependência extrema de relacionamentos. Segunda dica: a conexão emocional com a pessoa amada com demência permanece. Terceira dica: a época de cuidar da pessoa com Alzheimer pela família, ao contrário do que se possa pensar, pode ser um momento de crescimento individual e coletivo. Quarta dica: uma sociedade que procura cuidar do próximo transmite esse conceito às futuras gerações. E em seguida contarei a você como meu pai escolheu viver as emoções. E chamo atenção para o que os estudos estão ressaltando, da importância de oferecer para a pessoa com Alzheimer o quanto mais possível momentos de felicidade, pois essa sensação boa do momento feliz permanece. No tempo em que eu fiquei cuidando diretamente do meu pai, eu percebia isso. Se recebia visitas, muito depois delas irem embora, ele continuava alegre e volta e meia dizia: "Ai, que bom!" Valorizava quando a família se reunia para tocar e cantar com ele. E como as iniciativas eram dos dois lados, a satisfação era dupla. E esses momentos o colocavam em segurança interior. E você está gostando? Então curta, se inscreva e você pode descobrir o que leva à segurança interior de seu familiar com a doença de Alzheimer. Lembra você de se inscrever no canal. Temos muito mais a vivenciar juntos em outros temas, principalmente sobre a doença de Alzheimer. A cada vez que sair um vídeo por aqui, o YouTube avisará você. Muito bem, sou Zélia Bonamigo e hoje eu trouxe o tema: quem tem Alzheimer sente medo? E vimos algumas emoções mais vivenciadas entre a pessoa com a doença e a sua família. Muito obrigada por ter ficado comigo até o fim. Até a próxima! Quero te ver de novo por aqui.